mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. O nosso convidado de hoje é Adriano Cerqueira, jornalista de ciência e produtor do programa 90 Segundos de Ciência da Antena 1. Nos últimos 10 anos tem-se dedicado à divulgação e comunicação de ciência desenvolvida em institutos de investigação e universidades portuguesas. É licenciado em Ciências da Comunicação, Jornalismo, Assessoria e Multimédia e mestre em Multimédia pela Universidade do Porto e é autor do recente livro Eureka, as descobertas que mudaram a ciência, publicado pela Desassossego na coleção Eu Amo Ciência, da qual eu sou coordenador. Bem-vindo, Adriano. Olá, olá David, olá Carlos, obrigado pelo convite. Muito bem. Adriano, é um gosto estar contigo e vamos começar por falar sobre comunicação de ciência, portanto, a tua especialidade. Os temas mais populares da comunicação de ciência parecem ser na área das ciências naturais, questões, sei lá, de astronomia, de ambiente, também a área médica é muito popular. São, às vezes, as notícias de ciência que aparecem nas primeiras páginas dos jornais. A minha pergunta é, porquê é que essas são as áreas favoritas do público? Ou será que não são essas, são outras? Eu acho que a nível de favoritismo, o público às vezes até gosta de áreas que muitas vezes nem são muito publicadas. Mas eu acho que essas áreas acabam por ter maior impacto porque são aquelas que são mais palpáveis, aquelas que interferem muito com o nosso dia a dia, especialmente no que toca à saúde. Todos nós ou já estivemos doentes ou conhecemos pessoas que passaram por situações mais difíceis ou podemos no futuro vir a passar, então obviamente preocupamos-nos em saber quais os avanços, em contexto ao desenvolvimento, especialmente de situações de doenças como o cancro, ou até mais doenças mais comuns, como o caso da gripe, e recentemente tivemos a pandemia, obviamente que aí houve um foco maior em todo o processo de conhecimento da área da saúde. Depois há outras que nos fascinam pela sua dimensão, quando pensamos, por exemplo, em astronomia, no cosmos, na dimensão do universo, daquilo que representa para a humanidade o nosso lugar no universo, e também pensar em tudo aquilo toda a dimensão, não é? Estamos a falar de um Big Bang que começou há 13 mil milhões de anos. Tipo, este número de 13 mil milhões é uma coisa que as pessoas nem até têm dificuldade Claro. em imaginar. Então, todas estas coisas fascinam-nos quando estamos a pensar da nossa origem. Há questões filosóficas, isso que apelam ao fascínio das pessoas. Mas claro que estas áreas depois acabam por realmente ter mais visibilidade nos mídias muito por causa disso, porque os mídias sabem a partir que é algo que vai vender, assim, entre aspas, e que é algo que vai apelar, quer algo no interior das pessoas ou à preocupação que elas têm no seu próprio dia a dia. Nós, como comunicadores de ciência e como jornalistas de ciência, eu acho que também temos uma certa obrigação de procurar também divulgar o resto, de tentar educar as pessoas, ou pelo menos mostrá-las como é que funciona o método científico e Claro. também dar espaço às outras áreas. Olha, então, por falar em outras áreas, há ciências que não são exatas e naturais, sei lá. As ciências sociais, tu próprio és formado em comunicação, não é? Uhum. Também há investigação em comunicação. E, portanto, como é que tu olhas para a possibilidade de divulgação de ciências sociais? Como é que vês a divulgação nessa área? Eu vejo como uma área que é muito importante também de divulgar. Aliás, nós no 90 Segundos de Ciência temos com bastante frequência episódios das ciências sociais, das mais variadas, antropologia, sociologia, comunicação, como referiste, e nós procuramos dar um espaço para elas. Às vezes, elas não têm, se calhar, o espaço merecido nos mídias. Se bem que existem certos temas, por exemplo, se formos a analisar situações, por exemplo, situações de desigualdade social, de racismo, de questões de minorias, muitas vezes acabam por até ter algum espaço nos mídias, mas muitas vezes são interpretados como estudos de opinião, talvez porque existe um grande desconhecimento
da população em geral sobre o método científico aplicado às ciências sociais, eu acho que é algo que deveria ser mais divulgado, ou seja, acho que também há um certo trabalho por parte quer dos comunicadores como dos jornalistas de ciência, de quando falam das ciências sociais, falar também um pouco mais da metodologia para as pessoas perceberem que o que está a ser dito, os resultados demonstrados não são opinião, mas tratam-se de resultados empíricos realizados com métodos que também são aplicados nas ciências naturais, às vezes. Sim, estás a colocar num ponto que eu acho que é essencial, que muitas vezes a comunicação de ciência, e antes disso, a comunicação de ciência que também se faz de modo formal na escola, centra-se muito em resultados, quer dizer, em produtos, e não tanto na metodologia, nos métodos, naquilo que permite chegar lá aos resultados. E tantas ciências exatas e naturais, e como as sociais, as humanas e sociais, são têm em comum o facto de serem ciências, o que significa que precisam de exercício do método, precisam de formular hipóteses, comprovar hipóteses com observação, eventual experimentação, quando é possível, raciocínio lógico, etc. E, portanto, o que é que falta para a comunicação de ciência, qualquer que seja o ramo, poder comunicar mais um método do que propriamente o resultado? Acho que eu não sei se dizer que falta é o termo correto, porque eu acho que há muitos comunicadores de ciência que já o fazem. Eu acho que falta, se calhar, um pouco mais a montante e não tanto a jusante, que é na parte da educação para a ciência. Talvez nas escolas reforçar um pouco mais como é que o método científico funciona. Claro que isto aqui estamos a falar de uma solução a longo prazo, que obviamente que uma coisa que Os nós aplicamos. jornalistas podem ajudar também, não é? Os Sim, jornalistas exato, podem. exato. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia, quando estávamos a ver a ciência em direto, ou seja, estávamos a ver as hipóteses a serem colocadas, a serem testadas, a serem refutadas ou a avançarem, quer no desenvolvimento das vacinas, quer na compreensão que nós íamos tendo da doença. Eu acho que aí foi uma oportunidade um pouco perdida para o jornalismo, de ensinar às pessoas como é que o método científico funciona. Porque há Estou de muito acordo. na consciência que existe do cidadão comum, a ciência são factos. Ou seja, são coisas que as pessoas descobrem e pronto, e é assim. E obviamente que a ciência não é isso. A ciência é um Claro. método para chegar aos factos, foi preciso fazer um estudo, colocar uma hipótese, testar a hipótese, como acabaste de descrever há pouco. E eu acho que o jornalismo tem o papel, nesse sentido, de dizer que não, atenção, para se chegar a este facto houve todo um processo para trás. Claro que é um pouco difícil hoje em dia fazer isso quando estamos num jornalismo imediato, existem canais 24 horas, mas todo o jornalismo é para o agora, ou seja, não damos tempo aos jornalistas de investigar, de fazer todo o trabalho por trás para poderem publicar longas reportagens, ou ensaios, ou até pequenos documentários sobre os temas. Eles vão aparecendo de vez em quando, mas às vezes é mais por carolice dos próprios jornalistas ou por alguns meios que realmente investem nisso. Mas a maioria dos meios o que faz é para o imediato, é ter o título sensacionalista para conseguir os mais cliques possíveis e depois falta ali um pouco do, do método e da explicação profunda que o leitor, ou neste caso o cidadão, merece. Como resolver isso? Isso é um pouco mais complicado porque estamos a falar de modelos económicos. Eu acho que, do parte da comunicação de ciência, o que devemos fazer é tentar ser sempre o mais claros possíveis e não esquecer de falar do método sempre que temos espaço para o fazer. Por exemplo, no 90 segundos de ciência, temos só 1 minuto e meio, portanto, nem sempre dá para explicar os métodos, mas sempre que é possível, eu encorajo os entrevistados a fazê-lo, porque acho que é importante para os nossos ouvintes, não só conhecerem a ciência que está a ser feita, saber os resultados, mas também perceber como é que se chegaram àqueles resultados. Muito bem. Falaste aí desse programa da Antena 1, 90 Segundos de Ciência, um programa que já está há muito tempo e que, enfim, que tem divulgado bem o trabalho científico que se faz em Portugal. Portanto, conheces bem a ciência portuguesa. Eh, eu pergunto, poderás dar alguns bons exemplos de comunicação de ciência, eh, qualquer que seja o ramo, quer dizer, escolhe aí dois ou três casos que dizem, olha, os cientistas ou os jornalistas ou os dois em conjunto conseguiram fazer esta coisa que é interessante e que teve impacto e que é de facto de louvar. Bem, queria começar pelo vosso podcast, já agora, já que aqui estou. Eu não estou à pesca de cumprimentos.
Eh, O mas nosso sim, é podcast tipo. ainda vai crescer muito, ainda vai crescer muito. Mas já fizemos outros podcasts antes. Fizemos um com Uhum. cientistas portugueses lá fora, foi muito interessante. E queremos fazer mais coisas, não é? Sim. Mas eu acho que há quem tenha feito coisas interessantes, não é? Uhum. Sim, eu podia começar, por exemplo, puxar também um bocado a brasa aqui ao 90 segundos, aos parceiros do 90 segundos, falar, por exemplo, no trabalho que o ITQB tem feito, quer a nível da participação nos mídia, quer a nível da. Já agora, ITQB, Instituto de Tecnologias Químicas e Biológicas Abel Xavier, da Universidade Nova de Lisboa, que é um Sim, dos parceiros fundadores do nosso programa, juntamente com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade. Eles têm tido um trabalho fantástico nos últimos anos, quer a partir de aberto, quer a partir da ligação com as pessoas em Oeiras e das escolas. Tem um trabalho muito forte nisso. Também o Inesctec no Porto tem feito bastante trabalho de divulgação da ciência, neste caso mais da engenharia feita. E um pouco por todo o país nós encontramos vários exemplos, por exemplo, no CIMAR, na Universidade do Algarve, na Universidade de Aveiro. A Universidade de Aveiro tem agora o UAU Ciência, que passa, creio, na RTP3. Também é uma forma muito interessante de colocar os seus investigadores juntamente com, eh, numa situação que eles podem falar com o público e divulgar a ciência que está a ser feita num estilo de mini documentário que eu acho que funciona muito bem. E temos vários exemplos ao longo dos últimos 20, 30 anos em Portugal. Claro que há a coleção gradiva, que até se costuma falar muito nos congressos SciComm, que são os congressos de comunicação de ciência que costumam se a realizar Ação Ciência anualmente. Aberta, que eu próprio agora dirijo e que de facto é um exemplo de longevidade. Isso começou nos anos 80, já vai Sim, no, sim. no volume quase 250 e é de facto, acho eu, porque eu cheguei já depois, não fui eu que a criei, foi o Guilherme Valente, mas ajudei a desenvolver, a crescer e concordo, é um exemplo de uma coleção que tocou muita gente. Mas há os livros, há a imprensa, há a rádio. eh, Diz-me qualquer coisa sobre a televisão, porque eu acho que a televisão portuguesa não passa suficientemente a ciência, quer dizer, comparado com televisões de países mais desenvolvidos, sei lá, a BBC, a televisão francesa, a alemã, há pouca ciência na televisão portuguesa, não, ou não concordo? Sim, concordo com isso. Por exemplo, dos poucos programas que eu dei o exemplo, a maioria passam na RTP3, nada contra a RTP3, mas estamos a falar de um canal que, embora agora seja aberto, durante muitos anos foi um canal por cabo e que a maioria das pessoas não tem acesso. Ou seja, os canais generalistas, quando estamos a falar RTP1, SIC e TVI, passam muito pouca ciência. Lembro-me que a SIC teve há 2 anos seguidos uma pequena série que dava depois do telejornal, que era, acho que era Admirável Mundo Novo, uma coisa Ah, assim, em que entrevistavam cientistas portugueses, e eu até achei aquilo interessante, dava no mas telejornal, não é? Dava a certa sim, sim, altura. Eu participei numa exatamente. coisa assim. Sim, eu participei numa coisa sobre computação quântica na altura. Uhum. E é um bom exemplo de comunicação de jornalismo de ciência, aliás. No entanto, foi muito curto, teve 10 episódios, tanto. Foi, foi, Portanto, acho, foi. acho que um dos problemas é isso. Temos alguns programas como o Isto é Matemática, também acho que Isso teve é um na bom SIC. exemplo, isso é um bom exemplo. Sim, Eu gosto. Olha, mas como é que explicas isso? Se o público se interessa pela ciência, o público interessa-se, porque é que a televisão não se interessa? eu acho. Ok, sem ferir suscetibilidades, eu acho que há um pouco o preconceito no meio televisivo de que a ciência não vende, ou seja, de que as pessoas não querem saber ou não interessa tanto como temas de política, economia Não é bem verdade, ou acho eu. sociedade. E o que eu discordo completamente, claro, eu acho que a ciência até é das coisas que mais interesse suscita do público, porque nós, por exemplo, temos um bom exemplo que me deram uma vez, isto sobre 90 segundos, lá estou eu novamente a puxar a brasa à minha sardinha, mas uma vez contaram-me, Só se não quando eu formos cheguei nós a ao... puxar as nossas brasas às nossas sardinhas, para quem é que puxa? É verdade, ficam depois mal cozidas. Eh, então, uma vez contaram-me, quando estive no Porto, no Instituto de Saúde Pública, a fazer algumas entrevistas, contaram-me que existe um autocarro que faz o percurso, uma investigadora que vive, acho que é em Paredes, faz o percurso todos os dias para o trabalho de autocarro. E à ida, embora o motorista é fã do 90 segundos. Então o que é que ele faz? Ele todos os dias, à hora de 90 segundos, ele liga para a Antena 1 para ouvir 90 segundos. Então aquilo, pronto, é um autocarro onde vão muitas pessoas de várias idades, e especialmente muitas pessoas idosas,
E elas todos os dias ouvem 90 segundos e comentam: Olha, hoje aprendi isto, hoje aprendi aquilo, e até falam entre si. Perguntam: Olha, então, mas percebeste o que é que isto foi? Já sabias que isto era assim? E é engraçado, tipo, às vezes isto aqui é um microcosmos, pronto, do autocarro para o desporto, mas temos ali umas pessoas que estão todos os dias a aprender e fascinadas com aquilo que ouvem no 90 segundos. Portanto, existe público para a ciência. Eu acho que falta é convencer, se calhar, as pessoas que estão por trás de fazer o alinhamento dos canais televisivos de que isso dá audiências e que este público existe. E, infelizmente, existe muito o preconceito de que este público não existe porque as pessoas não se interessam muito. Ahm, Adriano, falando agora de outros públicos, neste caso dos leitores, tu tens um novo livro sobre descobertas que mudaram a ciência, que tem ilustrações de Ricardo Galvão e que são textos muito curtos sobre cada Ilustrações muito descoberta, giras, deixem-me dizer, ilustrações muito giras. Sim, sim. sempre O numa Ricardo Galvão é, linguagem, é fantástico. sempre numa linguagem bastante clara. Obviamente as ilustrações ajudam, e sobre temas muito diversos, portanto, da ciência, desde o princípio de Arquimedes até ao bóson de Higgs, dois temas no campo da física, mas também outras descobertas na área da biologia, como a penicilina, as vacinas, inclusive as vacinas de RNA mensageiro, que tiveram na origem do Nobel da Medicina deste ano. Mas também algumas outras áreas, também algumas nas ciências sociais, ou com aplicações nas ciências sociais, como a teoria dos jogos. Qual foi o critério da escolha destas descobertas a serem incluídas no teu livro? Bom, eu tentei procurar aqueles temas que tinham mais impacto, ou seja, procurei aquelas leis e teorias, não só que eram mais populares, algumas também que são menos populares, como tem a teoria dos campos quânticos ou a supersimetria, que eu espero que não me peçam para falar muito sobre a supersimetria, que aquilo foi dos Não. temas que me deu maior dor de cabeça a tentar escrever, espero que tenha ficado claro para os leitores, senão peço já desculpa, que foi mesmo muito complicado para uma pessoa ainda por cima não vem da área da física, foi muito complicado perceber o conceito. Eu acho que, Há muitos pronto, físicos que também ficou sabem muito. pouco sobre isso, ou nada. Aliás, é uma coisa que Exato, todos gostamos de saber, porque essas teorias ainda não têm comprovação experimental. São exato, protociência, exato. pode-se dizer, talvez, não? Sem hipóteses, sem hipóteses. Hipóteses. De certa forma. Então eu tentei, o meu critério foi isso, foi procurar aquelas que eram mais populares e que as pessoas já esperariam ver num livro destes, e também aquelas que eram um pouco, as que estavam agora estava a falhar o termo, mas no ponto de avanço em que podem, não é breaking point o termo que eu estou à procura, mas pronto, aquelas que estão no ponto mais à frente, ou seja, na ciência de ponta, era isso que eu queria dizer. Procurei algumas teorias que estão agora na ciência de ponta e que no futuro poderão abrir asas a áreas que nós neste momento ainda nem sequer conseguimos imaginar. Isto acontece, por exemplo, muitas vezes com a matemática, quando temos matemáticos que desenvolveram teoremas há 400, 600 anos e que na altura não tinham grande aplicação para além da curiosidade científica e que hoje em dia estão a ser usados em algoritmos que nós usamos todos os dias nas redes sociais, agora nestes sistemas de inteligência artificial e de machine learning, como o ChatGPT e isso. Ou seja, muitas vezes a ciência descobre algo que depois só é aplicado muito mais à frente. Eu tentei falar um pouco dessas histórias, mas também das pessoas que não são tão conhecidas. Por exemplo, quero destacar dois casos, se me permitirem. Um é o da Wilhelmina Fleming, que foi basicamente a pessoa que desenvolveu a técnica que permitiu ao Hubble descobrir que as nebulosas que nós víamos no céu eram afinal galáxias como a Via Láctea. As pessoas talvez não saibam isto, mas há menos de 100 anos atrás, a comunidade científica achava que o nosso universo era só a Via Láctea. Não havia mais nada para lá da Via Láctea. E com esta técnica que o Wilhelmina Fleming descobriu, permitiu-nos abrir os horizontes e perceber que a Via Láctea era apenas uma galáxia num universo muito, muito mais vasto. E muitas vezes fala-se, obviamente o Hubble é muito conhecido, até teve um telescópio em seu nome, mas a Illumina Fleming é uma figura um pouco desconhecida e é muito engraçada a história dela, porque ela pronto, que era uma matemática brilhante na Escócia, que como se casou mal, depois mudou-se para os Estados Unidos. E Porquê eu é digo que se casar mal? casou Porquê mal. é casar mal? Que é para as Eu digo pessoas. casar mal porquê? Porque mal ela chegou aos Estados Unidos, o marido deixou-a. E ela Ah, ficou na pobreza, na pobreza a cuidar dos filhos e foi obrigada a ser empregada doméstica.
E ela foi empregada doméstica de uma pessoa que era o diretor de um centro astronómico. E ele estava sempre a dizer que ele não gostava das pessoas que eram os computadores da altura, que eram as pessoas que, no termo, na altura, computadores não era aquilo que nós estamos habituados hoje, eram pessoas que faziam cálculos matemáticos. E os computadores dele, ele estava a dizer que eles eram maus e que ele até fez uma piada a dizer que a minha empregada escocesa fazia este melhor trabalho do que vocês. E era E então verdade. e é verdade. E o que é que ele fez? Ele contratou a sua empregada escocesa, que é a Wilhelmina Fleming, para fazer este trabalho, e ela não só fez o trabalho melhor do que os homens que lá estavam, como ainda descobriu esta nova técnica que permitiu ao Hubble depois descobrir que afinal as nebulosas são galáxias e que o nosso universo é muito mais vasto do que nós imaginávamos. Outra figura que eu também gostava de destacar é a Henrietta Lacks, que a maioria das pessoas não sabe quem ela é, mas todos nós beneficiamos. Se nós já levámos a vacina para a poliomielite, e acredito que Mas pelo essa não é menos cientista, não não é? todos. Essa não é cientista. Ela não é cientista, era uma mulher afro-americana que sofreu um cancro, acho que era do colo do útero, se não estou em erro, e pronto, e infelizmente faleceu tinha 30 e poucos anos na altura, só que as células dela foram retiradas sem o consentimento dela e depois usadas foram as primeiras células que conseguiram se multiplicar e preservar em laboratório. E as células dela foram usadas ao longo das décadas para descobrir não só a vacina, para testar e desenvolver a vacina contra a poliomielite, mas também outras doenças, e especialmente na área do cancro. No entanto, a família dela, não só o nome dela desapareceu para a história até recentemente, só depois do trabalho de uma jornalista que se interessou pelo tema, é que agora o nome dela é conhecido, e como a família dela viveu sempre em pobreza, ou seja, as células dela foram usadas para desenvolver tecnologias e fármacos que deram milhões de dólares às empresas farmacêuticas, mas a família dela continua a viver sempre em pobreza. Hoje em dia, depois do conhecimento, agora já estão criadas algumas fundações para que os descendentes dela possam ter acesso à universidade, que como sabemos nos Estados Unidos é muito cara. Mas lá está, a história da ciência é feita de figuras como a Wilhelmina, que têm um importante trabalho, mas são ignoradas, e também ou não é dado o mérito que merecem, e também de figuras como a Henrietta, que são cidadãos comuns, que têm as suas vidas comuns, mas sem uma Henrietta, se calhar muitas pessoas tinham morrido de poliomielite e de outras doenças, não é? Portanto, às vezes estas pessoas anónimas também merecem ter um pouco mais de voz na ciência, e lá está, a ciência não está fechada em si própria, é algo que depende de cada um de nós também. Isso E também, foi também só. mostra que a ciência se tem que relacionar com outras áreas do saber, porque o caso da Henrietta Lacks mostra bem a importância da ética e do consentimento informado e de uma certa, digamos, de que a recolha de amostras biológicas seja feita, enfim, com transparência. E de facto, os tempos, as coisas têm vindo a evoluir muito, mas é verdade que até há não muito tempo atrás que as coisas eram feitas de modo muito pouco dialogante com a ética, para não dizer outra coisa. E acrescentando um pouco à história da Henrietta Lacks, na verdade essas células são conhecidíssimas, não eram conhecidíssimas do público em geral. Elas eram conhecidas na comunidade de ciências biomédicas como HeLa cells, só as iniciais de Henrietta Lacks. Muitas pessoas não sabiam, obviamente, mesmo os investigadores, que era de Henrietta Lacks, sabiam que era uma linha de células chamada eterna, portanto, ou seja, elas conseguem se multiplicar indefinidamente A e senhora não sempre. morreu, não é? A senhora, ao fim e ao cabo, não morreu, de certo Pois modo. não, o seu ADN continua aí, sempre a replicar-se. Pode ser que um dia consigamos fazer uma Henrietta Lacks nova, mas isso Isso também chama-se levava a clonagem, isso chama-se clonagem e mas tem isso problema. E sim, levava isso, também a isso outras também traz questões as questões éticas. éticas. Tem muita Sim. coisa que se lhe Mas diga. pronto, talvez, pronto. Mas realmente a história das descobertas científicas é uma forma de falarmos na história da ciência e também de falar do processo científico, que há pouco falávamos, como que também faz parte da ciência, não são apenas os resultados, mas também a forma de os obter, o processo científico. Mas a história da ciência é uma boa forma de criar interesse pela ciência. Foi por isso que tu escolheste esta abordagem? Sim, eu pronto, já tenho um livro anterior, que é o Porque Flutuam os Meus Cereais, onde a minha abordagem foi diferente. Nesse livro, o que eu peguei foi explicar, pegar numa pessoa, numa história de uma pessoa que está a acordar e vai seguir o seu dia a dia, vai para o trabalho, vai para a escola,
e perante os diferentes momentos do seu dia a dia explicar aquilo que a ciência por trás de, por exemplo, como é que funciona um despertador, como é que funciona um comboio, coisas assim. Acabei por dar exemplos mais de engenharia, mas pronto, eram pequenas explicações desse género. Neste livro, o que eu quis ir um pouco mais longe, quis não só explicar como é que cada teoria, seja a teoria do Big Bang, ou o princípio de Arquimedes, como é que eles funcionam, mas também contar um pouco da história. Por exemplo, uma coisa engraçada sobre o princípio de Arquimedes é que todos sabemos o momento Eureka, não é? Que até dá o título ao livro, que é conhecido como ele estava a tomar banho, vê a água a subir e depois já está a correr pelas ruas a gritar Eureka, todo nu. E pronto, todos nós temos este conhecimento desta história, mas eu depois também fui ver e afinal não existe qualquer base É uma lenda, é uma lenda. sim, é uma lenda, não terá mesmo acontecido. E pronto, acho também engraçado estas curiosidades quando falamos da história. Obviamente que a história em si é toda uma área científica também, mas eu acho que a história também desperta no leitor a curiosidade para saber mais. Ou seja, eu tentei aqui conjugar duas coisas. Neste livro foi a explicação da teoria e depois também a curiosidade por trás da teoria, como é que a teoria foi descoberta. Ou seja, não só explicando um método, mas também um bocadinho da história pessoal da pessoa ou das pessoas que a descobriram. Muito bem. Falemos de novo daquele teu programa, os 90 Segundos de Ciência, que já vai, salvo erro, em 1600 episódios. Sim, São mais, eu estive aqui a fazer umas contas rápidas, 144 mil segundos, não é? Portanto, isto em atossegundos, e o Nobel da Física deste ano foi para a física do atossegundo, que o atossegundo é uma coisa, digamos, inimaginável, uma coisa 10 levantado a menos 18 do segundo. Um, Isto em atossegundos é muita coisa. Portanto, tens muito tempo já, tudo acumulado, tudo somado. Tens 40 horas para fazer isto de uma maneira simples. Em atossegundos ninguém nos percebe em horas. 40 horas uh, de segundos de ciência, vou chamar assim. sim. Ao fim de tantas horas e tantos investigadores, com que ideia é que ficaste da investigação em Portugal? Alguma coisa te surpreendeu? Queres que fale do negativo ou do positivo? As duas coisas, faz favor. Ok. Vá, não vou ser mauzinho e vou começar pelo positivo. Achei fantástico porque, por exemplo, muitas das pessoas que nos abordaram, agora, só um pouco da história do programa. Este programa originalmente começou com a Joana Lobo Antunes e com o António Granado, foram eles que tiveram a ideia de implementar o programa. Depois convidaram o Paulo Nuno Vicente e a Ana Sanches para o construir e depois eu e o Paulo Castanho fomos contratados para o produzir. Eu sou responsável por fazer as entrevistas e editar os episódios e o Paulo Castanheira é o responsável pela pós-produção do programa. Temos também o Luís que trata o Luís Morgado que trata do nosso design, já agora também para incluir aqui. Respondendo à questão, nós no início muitas pessoas diziam-nos que íamos ter dificuldade em fazer sequer 100 episódios, porque não havia assim tantos cientistas em Portugal ou não havia assim tanta investigação a ser feita. Ora, 1600 episódios depois, acho que podemos dizer que essas pessoas estavam erradas. E isso foi a primeira coisa que nos surpreendeu, foi a dimensão e a quantidade e a qualidade, acima de tudo, a qualidade das investigações que são feitas em Portugal. Nós temos investigadores em Portugal na linha da frente das suas áreas e que são muitos que são reconhecidos internacionalmente, ou pelo menos são reconhecidos entre os pares, e realmente é fantástico. Há uma riqueza enorme da produção científica que é feita em Portugal. E não só nas grandes cidades, não estou a falar só de Lisboa e Porto, nem das outras três principais, ou seja, Braga, Coimbra e Aveiro, mas também nas pequenas universidades. Na UTAD temos projetos fantásticos, no Estado da Beira Interior também, ligados às áreas locais. Na UTAD eles trabalham bastante a nível do vinho, na UBI mais a nível dos lanicínios, mas também das engenharias aeronáuticas extraordinariamente é muito forte na UBI. Temos também na Universidade do Algarve, ligado mais ao mar, mais à produção marinha, também às energias renováveis. Universidade dos Açores, muito ligado ao vulcanismo. Universidade da Madeira, com Sim, há várias grande áreas também a nível variedade. da saúde. Há Há grande uma variedade. variedade muito, muito grande. Agora, a parte negativa é que muitas das vezes eu estou a falar com com estes investigadores. Como eu acabei de dizer, pessoas com muita qualidade, com muitos anos, com publicações, com reconhecimento, e são pessoas que estão completamente precárias. Ou seja, estão todos os anos à procura de financiamento, não só para os seus projetos, mas para eles próprios.
porque muitos estão com bolsas ou estão com contratos precários a ganhar pouco, e isto, lá está, é um problema que é muito da nossa sociedade. Há falta de financiamento da ciência em Portugal. Sim, sim, sim. É um problema cuja solução não está à vista. Vamos esperar pelo Orçamento de Estado, mas vemos muita queixa. Eu tenho visto também por aí. Os cientistas, enfim, os mais jovens em particular, têm grandes problemas de arranjar um lugar e alguns emigram, não é? Sim. Já é conhecido. Olha, terminando, estamos a aproximar do nosso tempo. Uh, Precisamos, para haver mais ciência, também de haver mais cultura científica, as coisas vão uma com a outra. O Zé Maria Negago ajudou-nos a perceber isso melhor. Se não houver cultura na sociedade, é muito difícil que haja alocação de meios para a ciência. Uh, Como vês, digamos, a necessidade em Portugal de aumentar a cultura científica? Estamos numa época em que a ciência está ameaçada no mundo, a época da desinformação. Isto também cá chega, embora talvez em menor grau, mas o mundo é global, chega cá tudo. Portanto, a pergunta é: o que é que nós, em particular, nós, eu estou a falar, eu e o David, cientistas, o Adriano e os seus colegas jornalistas, o que é que nós podemos fazer, já agora juntos, para aumentar a cultura científica em Portugal? Eu acho que também há um grande papel do Estado que é necessário e do setor educativo nesse aspecto. Mas nós, jornalistas e cientistas, acho que da parte dos cientistas, acima de tudo, têm que estar abertos a falar connosco. Porque nós jornalistas, eu costumo dizer que nós somos muito preguiçosos, mas isto não é tanto preguiça, é mais uma questão de acessibilidade, porque nós vamos à procura das pessoas que nos atendem o telefone. E Há também de alguns que não pessoas, atendem, é? Alguns que não querem falar. sim, há cientistas que ou não querem falar, às vezes até porque, por exemplo, agora o caso do Nobel da Física. O que um jornalista normalmente faria era procurar na lista, ok, físicos, está aqui um físico, vou-lhe ligar. Mas o físico pode ligar para esse físico e ele dizer, mas eu não trabalho Mas não sou secretário eletrónico. eu atendo sempre, Sim, porque sim. pode dizer coisas mais gerais, não é preciso ser ultra especialista para comunicar, Pronto, digamos que temos. isso, é exatamente isso. É isso Mas que eu já estou a agora dizer. uma crítica também que eu faço. Estou aqui perante o jornalista e hoje tive, digamos, muitas perguntas de jornalistas. Eles perguntam, é sempre a mesma pergunta: para que é que isso serve? Faz bem aqui. E, e isso é Só também não what? perceber o modo, exato, isso é não perceber, digamos, como é que funciona a ciência. Do mais básico, a ciência trata de conhecer, não trata de inventar implicações. Isso depois muitas vezes vem mais tarde e de maneiras inesperadas, como mostrou a vacina da Covid. Sim, exatamente. Isso também é a parte do lado dos jornalistas. Acho que nós, do lado dos jornalistas, devemos ter. Acho que todas as redações deviam ter pelo menos um jornalista de ciência, ou pelo menos uma secção de ciência. Não digo tipo uma especialização, mas pelo menos alguém que interesse e que procure conhecer os temas. Acho que em Portugal só o Observador e o Público é que têm. Posso estar enganado, mas acho que só esses dois é que pelo menos têm jornalistas de ciência. No E acho que Expresso deveria não ser há. mais. Pois, Pois no Expresso não sei. Se sim, sim. souber, pronto, peço já desculpa aos meus colegas do Expresso, eu tinha ideia que não tinha, pelo menos. Mas se tiver, peço já desculpa aos meus colegas. Mas pelo menos eu sei que o Público e o Observador têm. Sei que na SIC há pessoas interessadas em ciência e na RTP também, mas basta, há alguns jornalistas de ambiente. O ambiente também acaba por ser de ciência, embora seja uma parte mais específica. E eu acho que da parte das redações é importante haver jornalistas de ciência, é importante haver pessoas especializadas em ciência, não só para não, lá está, não fazerem as perguntas de para que é que isso serve, que acho que é uma pergunta que vai ser difícil deixarmos de a fazer, mas pronto. Para, para além dessa pergunta, fazer também outras perguntas que sejam mais interessantes e que ajudem também a perceber melhor os conceitos e explicar os conceitos. Porque acho que quando fazemos jornalismo de ciência não é só dar a notícia de, ok, foi descoberto isto, isto é útil para aquilo. Acho que também importa explicar como é que se chegou lá e qual é que é a ciência por trás para explicar os conceitos. E eu acho que livros como o meu, também eu pelo menos tinha esta preocupação de tentar explicar aqui os conceitos sem reduzi-los demasiado, para as pessoas também se habituarem a usar termos como, lá está, eletrão, atossegundo, mitocôndria, para que estes termos entrem no vocabulário do grande público e que sejam mais fáceis de compreender mais para a frente. Muito bem. Muito bem, Adriano. É um desígnio comum, sem dúvida, a todos nós e desejavelmente e felizmente também a muitos outros. Obrigado, Adriano Cerqueira, e até ao próximo episódio de Mais Lento do que a Luz. Foi um Obrigado, prazer, eu. obrigado. Obrigado. Deus.